Se não tiver aberto, já está. Estudo bíblico. Já deu o sermão aí? Irmãos, boa noite. Os que estão em casa, uma boa noite também. Nós vamos nos preparar, para o nosso estudo bíblico. Tem alguns irmãos aqui conosco e a gente aproveitar esses momentos, Nós estamos no mês de agosto, considerado mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, por causa da chegada, de Simonton aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859. Se eu estou enganado, a nossa igreja faz 161 anos em terras brasileiras, Dia 12 de agosto é o dia de nós celebrarmos e comemorarmos. Então, durante esse mês, a gente vai estar orando, pedindo a Deus que direcione as nossas vidas, para um despertamento, sobre missões, sobre o ensino da palavra, e como nós devemos atuar e participar como povo de Deus na presença do Senhor nosso Deus. Nós vamos nos preparar, convidar o nosso irmão presbítero Julimar, que nos conduz em oração, para que nós demos início ao estudo. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus, Deus único, o Deus que nos resgatou, nos tomou como filhos e nos deu o privilégio de sermos igreja, a igreja visível do Senhor aqui na terra. Sim, Deus. Que privilégio, Pai, que temos poder te servir, poder te adorar, glorificar o teu nome. Amém, Senhor. Deus, nós estamos na tua presença nesta noite para estudar a tua palavra, para, ó Deus, sermos ensinados por ela. Rogamos a tua bênção sobre a vida do pastor Alex. Deus, que o Senhor use o teu servo como instrumento, ó Pai, no ensino da tua palavra. Amém, Senhor. E de igual modo, Pai, todos aqueles de forma presencial ou de forma online estão recebendo esta palavra, que possa ser edificado e transformado por ela. Amém, Senhor. Nós, ó Deus, te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o teu servo para trazer a tua palavra ao Brasil. Ó Deus, o Senhor usou como instrumento, plantou aqui a tua igreja. E nós, ó Pai, temos a missão de continuar a anunciar a Cristo como Senhor e Salvador, Pai, de todo aquele, ó Deus, que confessar o Senhor. Deus, nós rogamos a tua bênção, a tua direção sobre a vida dessa igreja, sobre a vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, que este ano completa 161 anos de existência. Aprove ao Senhor, Pai, assim plantar a tua igreja, sustentar a tua igreja e manter a tua igreja de pé. Amém. Importa, Pai, que nós sejamos igreja fiel ao Senhor. Igreja que divulga e que propaga o teu evangelho através da palavra, com o testemunho, ó Deus, e de forma fiel a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a fazer. Amém, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por todos os missionários espalhados por todo o mundo, em cumprimento à tua palavra, que também, ó Deus, quis que a tua palavra fosse anunciada até os confins da terra. Esteja sustentando, abençoando a vida deles, abrindo, Pai, a visão missionária de todas as igrejas presbiterianas. Lembramos o reverendo Osni, ali no Oriente Médio, teu servo que tem sido usado ali, Pai, na tua obra, naquele ministério com aquelas crianças. Ó Deus, o teu reino tem sido anunciado ali através dele. Sustenta a vida dele, sustenta ali, Pai, aquela obra, porque a obra é do Senhor. Amém. Pai, aceita a nossa oração, Pai, com gratidão, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, o hino de número 282, nos inspira. O título dele é Grande Comissão. E eu gostaria de fazer a leitura,
que a gente pudesse lembrar desse hino de número 282, a grande comissão. Diz assim: disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá, ó Deus gracioso e bom. Tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Ó, conquistai, almas perdidas buscai, o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento. Sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu, diz o Rei: sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, essa mensagem divinal que encanta, espargindo graça e luz, cheia de bênçãos do glorioso Deus, que conhece os escolhidos seus, cheia de amor, vem revelar o favor da compaixão de Deus e dá-nos graça tanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro que na cruz já fez a nossa redenção. Amém. Que essa realidade esteja nas nossas vidas. Vamos aqui, irmãos, agora abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, que fala justamente sobre essa salvação que chegou até nós. Primeira carta de Pedro, nós leremos do verso 1 até o verso de número 12. Convido os irmãos a colocarem-se de pé para a gente fazer essa leitura a uma só voz. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 12, fala justamente sobre a viva esperança, que é a manifestação de Cristo Jesus na sua volta plena e bendita. Mas enquanto estivermos aqui aguardando, esse Evangelho que faz-nos viver segundo os cuidados de Deus. Vamos ler então do verso 1 até o verso 12, primeira carta de Pedro. Vamos juntos? Leamos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, o qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente
qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por eles, que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos, irmãos, mais uma vez, orar, agradecendo todo o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. Eu pedi ao nosso irmão Igor que faça essa oração de gratidão pela salvação em Cristo Jesus. Grande Deus, eu vim te agradecer, Senhor. Você não tem escolhido por estar aqui presente na tua casa. Sim, Deus. Te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente e pela vida dos irmãos que estão assistindo online. Sim, Deus. Venha, Senhor, salvar, venha libertar, Senhor, e venha transformar cada vida. Sim, Jesus. Em nome de Jesus, e venha abrir a nossa mente para aprender o que foi ensinado. Sim, Jesus. Te louvo e te agradeço por tudo. Amém. Amém. Irmãos, nós temos orado aí por missões esses dias. Os missionários da PMT, a gente tem focado, pensando neles, e a gente tem a oportunidade de agradecer. Nós já agradecemos pela vida do Osni, e nós temos outros missionários, Amanhã eu solto uma listinha assim já de informação de missionários que nós temos um compromisso, seja compromisso financeiro, seja compromisso de intercessão. Então nós temos como igreja local e fora agora a diversidade de obreiros e missionários que nós temos para todos os lados. Então vamos tirar um tempo, e um momento para podermos orar por estes, daqueles que nós lembrarmos e apresentar ao Senhor para que eles sejam fortalecidos. Sempre é bom orarmos primeiro pelos projetos que os missionários têm. Cada um tem um programa, tem um projeto, onde ele estiver trabalhando e como ele estiver trabalhando. Segundo, a gente sempre ora pelo campo, para que Deus abra as portas, para que nesse campo tudo corra muito bem. O outro fator que nós oramos é para que o sustento desses missionários cheguem até eles, nessa mudança agora e variação, especialmente dos missionários fora do país, a variação, por exemplo, do dólar. Então a despesa deles aumentou, a nossa aqui continua ainda sendo em real, e quando a gente encaminha para lá, então diminuiu. Então muitos deles tiveram algumas dificuldades, especialmente agora nesse tempo de pandemia, contatos ficaram mais difíceis, não há possibilidade de retornar, entrar no país, então teve muito disso. Então a gente tem que orar. O outro fator que a gente ora é pelas famílias, esses missionários não estão sozinhos, um ou outro que possa estar sozinho, mas às vezes a esposa, filhos, então eles precisam do cuidado, a família precisa, se a gente imaginar, nós temos aqui toda a nossa casa, todo o aparato, parentes, vizinhos, amigos, temos a igreja para reunir ainda, e às vezes estão lá no início de trabalho, onde eles não conseguem reunir com as pessoas, não conseguem encontrar, não têm companhia, não têm os seus parentes, não têm amigos, mas eles precisam fazer morada lá, vir encontrar e resolver todas essas coisas. E oramos também pela saúde, saúde física, mas a gente ora muito também pela saúde mental, para que eles estejam bem, estejam tranquilos, e especialmente a gente tem que orar pela saúde espiritual deles, para que eles sejam, recebam suporte. Segunda-feira vocês ouviram, o pastor Adoniran Judson falando sobre o papel que ele exerce junto à Junta de Missões Nacional, Então ele é um apoiador de missionários, que necessitam de amparo, e amparo até mesmo amparo emocional, psicológico, de restauração, pois o campo traz essas divergências e essas dificuldades. O apóstolo Paulo, ele falou diversas vezes sobre os sentimentos dele no campo, passando por dificuldade,
ele fala em desesperança, ele fala em conflitos e dores por dentro e por fora, mas ele consegue romper essas coisas, né? Ele manda, num certo momento, para que Timóteo pudesse ir encontrar com ele, porque precisava encontrar, né? O resumo que a gente tem dessas expressões nós precisamos de Deus, né? Isso é inevitável e inegociável, mas nós precisamos de pessoas, né? E os missionários, às vezes, eles estão lá mais solitários, né? Nessa situação toda. Então a gente vai poder ter esse momento de oração e de intercessão. Arthur, você faz essa oração? Pedir para você chegar um pouquinho mais para frente aqui. Sim. Agradecimento. Sempre tenho postado lá no grupo do PH, eu acho que a vida da Capitã Sheila. Sim. Que já teve 2 momentos muito difíceis na UTI, praticamente falaram até em reunir a família dela, né? Mas de 4 dias para cá, ela melhorou tão bem que o médico falou que tem poucos dias ela já está sem um respirador, já vai sair da UTI. Eu até comentou com os parentes lá que parecia que tinha um batalhão de gente orando por ela fora, né? Isso. De tanto que ela melhorou. Sim. Graças a Deus, de dias para cá. Então, é um motivo de nós agradecermos a Deus, né? Até depois isso servir de testemunho, né? Para a gente poder. Sheila, né? Capitã, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar essa oração por missões, e nós temos uma também de oração, questão de enfermos, né? E aí nós vamos fazer a segunda oração. Primeiro o Arthur sobre missões, depois a gente faz a oração envolvendo o nome da capitã Sheila. Vamos, Arthur? Aí mesmo, Arthur, chega mais para frente e dá para ouvir. Do celular vai sair. Isso, podemos. Então tá, oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos no Teu nome, meu Pai. Sim. Senhor, mas sabemos também, meu Deus, que ao redor do mundo, meu Pai, por diversos países, diversas cidades e lugares tão longínquos, há pessoas que o Senhor mandou, meu Pai. Sim. E essas pessoas, meu Pai, por todas as suas dificuldades, o Senhor possa abastecê-las, meu Deus. Sim, Deus. Abençoe, Senhor. Que o Senhor as dê alimento, as dê a provisão financeira e todo o sustento emocional, também espiritual, meu Pai. É isso que mais necessitam, meu Pai, em tempos difíceis como estes, meu Deus, onde a saudade bate, onde o aperto passa pelas pessoas, mas que esses missionários, meu Pai, essas pessoas do Senhor possam estar firmadas na rocha que é o Senhor Jesus, meu Pai. Senhor, cuide de todos eles e dê a provisão necessária, meu Pai, porque não precisamos, Senhor, o Senhor nos dá o que realmente precisamos, não o que queremos, meu Pai. Então esteja com eles, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, amém. Irmãos, nós vamos então orar também, né, agradecendo a Deus, né, o Edson colocou aqui, a capitã Sheila, a avó do Rogério, né, ela é um filho adotivo e ele tinha algumas deficiências, surdez, né, a fala, e ele teve óbito, né, foi ontem ou hoje, Rogério? Hoje. Então a gente poder orar, né, saiu uma notícia de um irmão lá também do Cariru, Beto, né, isso eu não conheço, mas os irmãos demonstraram conhecimento, então a gente poder orar, né, pedindo a Deus que cuide. A gente tem recebido sempre notícias assim, né? O senhor Edson, o pai do Edson, deve receber algo agora também. Ele ruim, né? Nós oramos por ele. Do Edson, amigo meu. Ah, sim. Isso, o pai de um amigo do Julimar também estava internado, né, mas está recebendo alta. Então a gente tem esses motivos para a gente poder agradecer. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado porque o Senhor tem direcionado as nossas vidas. Agradecemos, ó Pai, pelas soluções que o Senhor traz, ó Deus, sobre a vida desses enfermos, como o pai do Sr. Edson, amigo do Julimar. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor também cuidou da capitã Sheila e agora, ó Deus, saiu da UTI, está em quadro melhor. Louvado seja o nome do Senhor.
fora os cuidados, ó Deus, sempre presente do Senhor sobre nossas vidas e trazendo livramentos. Também, ó Deus, oramos pedindo o consolo do Senhor, ó Deus, sobre a avó do Rogério, que nesse momento de despedida e dor, que o Senhor, ó Pai, possa ser presente. Abençoe, ó Deus, os familiares do Beto, ó Deus, ali do Cariru, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, e que a mão do Senhor seja sempre presente, ó Deus, e quantos outros, ó Deus, com suas necessidades, e que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo aqueles irmãos, ó Deus, que estão em tratamento, aqueles, ó Deus, que necessitam de uma resposta e um diagnóstico, ó Deus, devido a algumas questões, e que o Senhor, ó Pai, esteja conduzindo cada um e trazendo cura. Oramos mais uma vez pela vida do Hércules, que a bênção e o cuidado do Senhor, ó Deus, seja sobre ele e manifeste, ó Deus, cada vez mais esse cuidado do Senhor sobre nossas vidas, cuidando de cada um de nós, trazendo, ó Deus, soluções. Agradecemos, ó Pai, também pelo pai da Célia, ó Pai, que esteve internado, mas está melhor. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, por essas causas, e que o Senhor seja o consolo, ó Deus, para cada uma dessas situações. Oramos, ó Deus, pelos familiares, ó Pai, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga, ó Deus, conforto ao coração deles, e que o Senhor cuide, ó Deus. Cada vez mais, ó Deus, queremos depositar toda a nossa confiança e esperança, ó Deus, no Senhor. Oramos também, ó Deus, por alguns familiares lá em Valadares, daquela irmã querida, ó Deus, que perdeu o primo. Que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, da vida dos familiares, e que a mão do Senhor, ó Deus, seja sempre presente. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, né, para nossa meditação hoje. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 18. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. Nós vamos ler esse texto. Os estudos nossos, né, nas quartas-feiras vão ter esse propósito de examinar textos, né, que falam sobre esse papel de missões, trazer alguns termos que nós encontramos, né, para que a gente possa afirmar a nossa convicção e manter os nossos passos, especialmente nesse objetivo. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, esse texto aqui, eles aparecem, né, 4 vezes nos evangelhos. Então, cada evangelho fala de um momento da grande comissão ou do comissionamento do Senhor Jesus aos seus discípulos. Então, nós não podemos perder a convicção e nem o foco, né, de que assim como Cristo Jesus foi enviado, ele nos envia, né? O termo aqui enviar é apóstolo, né? Então Jesus é o apóstolo de Deus, é o enviado de Deus, e nós temos o processo também que somos, né, enviados, ou seja, nós recebemos a missão apostólica. O Senhor Jesus, ele teve caracteristicamente 12 discípulos mais próximos, nos quais ele denominou de 12 apóstolos. Tanto é que quando fala da ressurreição de Jesus em Atos, e também fala da ressurreição de Jesus lá em 1 Coríntios 15, ele fala, os 12 estavam juntos. Só que a gente sabe que Judas já havia morrido. Como é que tem 12 juntos, né? Só para a gente compreender que 12 era o número que Jesus queria. 12, ele não é a somatória de números.
12 é um número completo para identificar o colégio apostólico ou os profetas do Novo Testamento. Então você identifica a ideia daqueles que eram no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento você encontra esse papel. Então esse colégio apostólico, ele é fechado. Tanto é que, por exemplo, Judas morreu. Qual é a necessidade de colocar mais um? Morreu, hein? Não, vamos colocar mais um. Quem é? Matias. Entra Matias lá para fazer 12, né? E nós temos o apóstolo Paulo, que está em um outro tempo, e ele é chamado de apóstolo temporão, né? Então ele vai dar a sua apostolicidade, o seu chamamento fora do tempo, mas é Jesus quem faz, isso, né? E aí então eles recebem essa orientação. Que hora eles recebem essa orientação? Né? Domingo nós vimos em João capítulo 20 e 21 como é que eles estavam. Eles estavam reunidos numa casa, as portas trancadas, porque eles estavam com medo, e esse é o termo, né, que aparece lá, inseguros. Quando viram Jesus, acharam que é um fantasma. Quando Jesus entrou no meio deles, eles ficaram com medo ainda, né? E chegou o ponto de Tomé, né, pedir ainda para que pudesse comprovar. E Jesus pacientemente mostrou as suas feridas, pediu comida para provar que ele era em osso e carne, e era ele quem estava ali, e Cristo Jesus disse para eles: paz seja convosco, paz seja convosco. E aí ele dá uma ordem: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Por quê? Porque está chegando o limite, o momento de Cristo Jesus passar aqui neste mundo, e ele passaria toda essa missão a quem? Aos seus apóstolos, consequentemente aos seus discípulos, consequentemente a toda a igreja, né? E domingo à noite a gente pôde ver de onde vem todo o poder e toda a autoridade. O reverendo Paulo falando, né, sobre a ação do Espírito Santo. Cristo Jesus foi embora, mas ele mandou o Espírito dele. Então Cristo Jesus cumpriu a missão, ele vai ser assunto aos céus e ele vai enviar o Espírito dele para que a igreja pudesse ter poder e autoridade para fazer tudo aquilo que Deus havia determinado e que Cristo Jesus instruiu. E nós encontramos aqui esse texto. Mas olha para você ver como é que nas narrativas não se esconde a imperfeição dos apóstolos. Versos 16 e 17 diz assim: seguiram os 11 discípulos. Por que 11, irmão? Porque havia morrido lá Judas. Então ele está falando aqui do número que foi, né? 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Então vamos para lá. Verso 17: e quando o viram, quem é que viu aqui? Os discípulos. Esses 11 discípulos. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Provavelmente a narrativa está lançando luz ainda sobre a vida de Tomé. Vamos imaginar todas aquelas dificuldades todas, né? Mas aqui já está bem no final dessas narrativas. Então, de novo, nós encontramos os discípulos que andaram 3 anos com Jesus, agora têm a experiência de encontrar com ele e ter medo. E uns adoraram e outros ficaram surpreendidos. Ele disse: olha, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. E Jesus havia ensinado essas coisas, né? Do mesmo modo, irmãos, eu acho que nós também podemos viver, né? Existe um cuidado que eu sempre acho que deve se ter, é quando nós colocamos a igreja primitiva em nível supra-espiritual, acima da nossa própria realidade. As experiências deles foram marcantes, irmãos, mas que nós tínhamos lá a fragilidade de seres humanos, normal. Eu acho que a figura é a mesma do povo de Israel no deserto. A gente diz assim: se eu encontrar aquele tanto de milagre, se eu vir aquele tanto de milagre, eu vou acreditar mais. Não foi assim. O povo de Israel no deserto, mesmo vendo aquela quantidade de milagres, eles ainda duvidaram, eles não criam, eles não se entregaram. E aqui nós encontramos da mesma coisa, né? Cristo Jesus, ainda assim, ainda desse jeito, ainda com dificuldade, Cristo Jesus apresenta a esses homens
essa missão. Eu não sei se você teria coragem, depois disso tudo, dar ainda a esses homens a missão para eles. Se você, não, eu vou preparar mais gente, não está na hora, eu acho, né? Eu acho, irmãos, que uma grande lição que a gente deve tirar é isso mesmo. A missão não acontece por causa de nós. A missão acontece apesar de nós. Apesar de nós. Porque, na verdade, nós conseguimos atrapalhar a missão. Por causa do nosso testemunho, que é fraco, por causa das nossas convicções, e a gente precisa entender isso. Por isso, então, eu tenho que amadurecer a cada dia. E, por exemplo, Pedro foi alguém que experimentou isso. Você tem um Pedro antes da ressurreição e nós temos um Pedro depois da ressurreição. Incrível. Pedro vira um pregador, aquele que convoca todo mundo, aquele que chama, aquele que batiza 5.000, 3.000. Esse é Pedro pós-ressurreição. Então, o poder e a autoridade de Deus é que nos faz, então, sermos ousados na proclamação desse Evangelho. E aqui, irmãos, nesse texto, ele é classicamente utilizado para definir alguns padrões da missão, né? E a maioria dos estudiosos gostam de olhar uma palavra que aparece 4 vezes aqui para definir, né, sobre os princípios ou os fundamentos da obra missionária. Como é que nós devemos olhar para esses 4 elementos? Eu queria que você pudesse olhar comigo. O primeiro elemento está no verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda, essa é a palavra. Então você vai encontrar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. No verso 19, ele diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, toda autoridade, todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 20, ensinando a guardar todas as coisas, guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então veja aqui que há uma amplitude em toda a informação que há aqui. Então, primeiro, nós encontramos a pessoa de Cristo como um fundamento para a obra missionária. Não é o meu esforço, não é a minha força, não é a minha convicção. Então, lembre-se que os discípulos eles estavam destituídos de poder e autoridade. Por quê? Eles estavam com medo, eles tinham medo. Uns adoraram, outros duvidaram. E Cristo Jesus agora disse, isso aqui é um fundamento para vocês irem, para que vocês possam levantar a cabeça, para que vocês possam caminhar e me ouvir. Eu vou dar para vocês a informação. Ele diz, olha, a minha pessoa, a autoridade que há em mim é que fará com que a obra aconteça. Ou seja, olhem para mim, experimente o que eu tenho para dar para vocês, a coragem que eu tenho, a ousadia que eu tenho a dar para vocês, é o poder que há em mim, é o poder que opera em mim. E aqui então aparece o termo autoridade. A autoridade ela tem um poder singular. Alguns estudiosos, né, usaram uma comparação para poder identificar qual era a autoridade, né, de Cristo Jesus. E a ideia seria mais ou menos como que um caminhão, né, ou uma Scania, esses caminhões mais longos, extremamente pesado, carregado, descendo morro abaixo e ele soltando o freio devagarzinho. Então o que ele tem? Poder, tem muita força ali. Se o cara tirar o pé do freio, vai longe e destrói tudo que tiver pela frente. E aí então ele diz que Cristo Jesus, ele é maior do que essa ideia de poder ainda. Ele diz que Cristo Jesus é autoridade, e nós compreendemos a autoridade com esse modelo. Então você está descendo uma avenida, uma rua íngreme, segurando esse carro com o risco dele passar, né? Tivemos um episódio aqui, destruir tudo que vier pela frente. Mas lá embaixo tem um guarda de trânsito
franzininho, 55 quilos, parado, e ele levanta a mão assim. E o caminhão tem que parar. Ou seja, Cristo Jesus, ele é portador dessa autoridade, ou seja, tudo está debaixo do controle e do comando dele. Nada nesse mundo acontece sem que ele esteja no controle. Por que ele diz que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra? Uma das coisas que a gente precisa observar é o papel de Cristo Jesus nesse mundo. Ele se fez pobre. Ele abriu mão do seu poder, abriu mão da sua autoridade, embora em momentos ele mostrava a sua glória e o seu poder. Por exemplo, João capítulo 11, Cristo Jesus começa a mostrar às pessoas a glória e o poder que há nele por causa da glória e da força do Pai. E aqui, depois da morte, vindo a ressurreição, e agora só restava a ascensão, Cristo Jesus agora seria, dentro desse quadro humano, ele que governa todas as coisas, ele que tem poder para fazer todas as coisas. Então, seja, o primeiro fundamento da obra missionária é a autoridade de Jesus. E a gente sempre vai em nome de Jesus, no poder de Jesus. Teve uns filhos de alguns sacerdotes que viram o apóstolo Paulo expulsando demônios. E eles então resolveram expulsar demônios. E aí em Atos, conta a história desses meninos, que eles resolveram então expulsar demônios. E quando eles começaram a expulsar os demônios olharam para eles e disseram assim: nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, vocês não acreditam em Cristo Jesus, vocês não são imitadores de Paulo. E a Bíblia diz que os demônios deram o quê? Uma surra nesses filhos de sacerdotes. Ou seja, é Cristo Jesus, e tudo que nós fazemos em nome dele, para a honra dele, para a glória do nome dele. Tudo isso é Cristo Jesus. Há uma história de um congresso que aconteceu no México, e foi proibido na transmissão apresentar o nome ou as faixas que estavam lá falando de Cristo. Eles poderiam filmar de longe, e aí então na hora da reportagem teria uma abertura, e a reportagem então falaria que é um grande evento envolvendo igrejas, mas não poderia então o pregador, quem fosse entrevistado, falar o que ele estava, chamaria de um evento, Mas é narrado que houve um vento tão forte que uma câmera saiu da mão do cinegrafista, ela bateu no chão e ao mesmo tempo uma faixa que estava pendurada no estádio arrebentou, e a faixa veio e pousou na frente da câmera. A autoridade, sabe assim, quando Cristo Jesus resolve agir, e disse: nada impede, nada consegue deter-me. E Cristo Jesus mostrou isso. Ele diz assim: eu tenho autoridade, eu vou destruir todos os meus inimigos, todos eles serão colocados debaixo do estrado dos meus pés, e eu vou glorificar a Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E Cristo Jesus sabia disso. Esse é o fundamento da missão, ou seja, apresentar o poder e a autoridade de Cristo que está sobre nossas vidas. Tanto que o apóstolo Paulo, quando sai para pregar, ele prega Jesus. Quando ele vai em nome de Jesus. Tudo acontece devido à honra, o poder e a glória de Jesus. Por isso ele vai usar esse termo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, eu conquistei tudo aquilo que era necessário conquistar. Eu tenho toda essa autoridade. Nós precisamos lembrar da autoridade de Cristo Jesus. Existem dois modos, irmãos, de nos lembrarmos da autoridade de Cristo Jesus. Primeiro, que é um conceito teológico. Cristo Jesus, ele é o criador do universo, ele é o sustentador do universo, e agora fala sobre o seu governo sobre o universo, sobre todas as coisas, pois Cristo Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas existe o aspecto agora missiológico, Quando nós lemos no Apocalipse, fala-se de 4 cavaleiros, os cavalos montados,
E o cavalo branco, o primeiro cavalo, sempre é uma discussão. Aquele cavalo ali, o cavaleiro, é Cristo Jesus, que sai para vencer e vencendo, e ele vai anunciando o seu poder e a sua glória, e a igreja faz isso. Então existe o aspecto missiológico de quando nós levamos o nome de Cristo Jesus, as pessoas encontram aquilo que lhes faltava. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele fica tranquilo, e é verdade, toda vez que o evangelho chega a tribos, nações, povos, amigos nossos, a primeira coisa que essas pessoas declaram, a tranquilidade, e dizer assim: eu encontrei o rumo da vida. Cristo Jesus tem autoridade para dar notícias novas para a nossa existência, e nós sabemos quem nós somos. Então, as pessoas que não encontraram e não conseguem ver a autoridade de Jesus, eles não conseguem saber o motivo pelo qual estão aqui nesse mundo. E nós sabemos o motivo, porque Cristo Jesus anunciou essas coisas. E ele diz: fiquem tranquilos, porque eu tenho autoridade sobre todas as coisas. O segundo item aqui, que aparece em todos, é o verso 19, ele diz assim: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. O que ele fala aqui? Aí ele fala: batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É assim que se forma o povo de Deus. O povo de Deus é formado pelo anúncio, Mas o que nós encontramos aqui? A característica do povo de Deus. Qual é o fundamento das missões? Transformação do ser humano. Esse é o aspecto. Olha que ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual é o propósito aqui? Alcançar os eleitos na sua regeneração, para que eles recebam o Evangelho, para que eles sejam transformados, para que eles sejam batizados e agora estejam debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Aqui fala sobre o ide e fazei discípulos, A maioria dos estudiosos, eles veem que a tradução com um desejo de colocar sobre as pessoas, sobre os crentes, a necessidade e a urgência de se proclamar o Evangelho, eles traduzem um termo aqui para ide, enquanto que o termo é indo. Na verdade, a única ordem que há aqui no verso 19 é: façam discípulos. Todos os outros faz parte do cotidiano. Ele falou assim: enquanto vocês forem, por onde vocês forem. Tente imaginar, irmãos, se o ide fosse a condição: ide por todo o mundo. Como é que aconteceria? Então seria irresponsabilidade nossa morarmos em Ipatinga. Se é o ide, e se eu tenho que ir para o mundo inteiro, o único lugar que eu não devo morar é onde eu quero morar, porque onde eu estiver, eu estou no lugar errado. Porque daqui eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que ir para outro, 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 eu tenho que ir para outro. E o ide, se ele é assim, nós interpretamos o ide como uma ordem de Cristo Jesus, mas irmãos, isso me atrapalha. Sabe por quê? Porque a gente acha que o missionário é o Osni e eu sou pastor da igreja, que o missionário é o Ronaldo Lidori, você é o proprietário de uma empresa, ou seja, ele é mais digno que você. Mas preste atenção, tanto ele lá quanto você aqui, a única ordem é o quê? Faça discípulo. Então aí muda. Sabe por quê, irmãos? Qualquer missionário, ele precisa de uma casa para morar, ele vai encontrar as adaptações da cultura, do ambiente, mas ele está lá 3 meses e diz: olha, que a Bíblia está dizendo para eu ir. Eu vou para onde? Agora eu tenho que ir para outro lugar. Não. A ideia, irmãos, é: enquanto vocês estiverem indo, por onde forem, veja, irmãos, que nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, Éfeso, Colossenses, aos Tessalonicenses, Gálatas,
aos romanos, em alguma dessas, ele diz: saiam daí e vão para outro lugar? Não, ele diz: mas eu tenho ouvido da fé de vocês aí. Eu tenho ouvido do amor de vocês aí. E eu tenho sabido que muitos aí têm ouvido o evangelho por causa de vocês. Onde vocês estão? Então ele não muda, ele diz: na casa de Áquila e Priscila tem uma igreja. Mas então não deveria ter. Mas ele diz: é onde você estiver. Agora, irmãos, se Deus te chama para ir a um local específico, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele tinha um interesse de ir para a Espanha. Ele apresentou, ele disse: o meu ide, primeiro eu vou para os gentios. E ele sai então pregando aquela região toda. Um monte de gente disse: não, fica aqui com os judeus. Ele disse: não, os judeus já ouviram demais, agora eu quero ir. Quando ele consegue pregar para os gentios, ele manda uma carta para os romanos e diz: agora eu tenho interesse de ir para a Espanha, e eu quero passar aí, vocês vão ser meus parceiros, e eu vou para a Espanha. Quando eu estiver lá na Espanha, então eu prego o evangelho. Ele tinha um propósito. Então não há problema nenhum quando você encontra tantas agências maravilhosas de missões, quantos missionários que se levantam e vão. Conheço a história de um rapaz que ele hoje é da Igreja Presbiteriana da Coreia, lá em São Paulo, né? A Coreia do Sul, irmãos, hoje é o país que mais envia missionários para o mundo. Então aqui no Brasil tem um monte. Então tem um seminário, tem igreja presbiteriana. E esse rapaz, 23 anos de idade, trabalhando numa empresa, ele chegou perto do patrão e disse: olha, Deus me chamou para ir para a obra missionária. E o patrão dele perguntou se ele era um funcionário exemplar, gerenciava uma região. E ele disse: mas o que você vai fazer nesse outro país? Ele disse: eu vou pregar o evangelho. Ele disse: mas para onde você vai? Eu falei: ó, eu estou olhando aqui a possibilidade de eu ir para um local na África onde tem 200 pessoas. São 200, é uma tribo, e eu só posso pregar para eles quando eu chegar lá e tal, né? E aí então o próprio patrão, que não era crente, perguntou a ele: por que você não faz isso aqui em São Paulo? Ele disse: não, eu tenho que ir para lá. Ele disse: rapaz, mas nós temos aqui tudo. Até que um dia ele descobriu que esse funcionário fazia todos os dias, às 6 horas da manhã, no início do turno, uma reunião de oração com mais ou menos 20 pessoas. E a empresa onde ele trabalhava prestava serviço para a Coca-Cola. E na empresa onde ele trabalha tinham 2.000 funcionários. E aí então esse patrão foi lá e disse: olha, eu queria fazer uma proposta, você reconsiderar a sua obra missionária. Ele ainda estava em incerteza quanto a isso. E ele disse assim: eu abro a porta para que você possa pregar o evangelho a todos os funcionários dessa empresa. Eu marco reunião, a gente se encontra, a gente vai ter em todas as reuniões dessa igreja, dessa empresa, você vai ter a oportunidade de ler o texto bíblico e evangelizar, para que nos próximos 3 anos você não vá para a missão, para a gente terminar o que nós queremos aqui na empresa, e você, para mim, é uma peça importante. Ele voltou para casa, conversou com o pastor dele, e ele fez, tomou a seguinte decisão. Ele chamou a esposa. Ele disse: meu bem, o que eu mais pedi a Deus é para que Deus me usasse onde eu estivesse. E agora cria-se essa oportunidade. Dessa reunião, irmãos, hoje existe uma igreja de 450 pessoas em São Paulo, por causa de 60 pessoas que foram evangelizadas nessa empresa. Tudo discipulado. Foram 26 pessoas que ele discipulou pessoalmente, com o aval do patrão que não era crente. O que a gente acha que é? Eu acho que eu devo ir. Irmãos, eu não estou dizendo para você não ir. Eu estou dizendo que nós perdemos muito tempo achando que quem faz é só quem vai. E quem fica, não faz. Então a ordem não é ir. A ordem é o quê? Fazer discípulo. Ou seja, quem vai, ele vai para fazer discípulo. E quem fica? Fica para fazer discípulo. Esse é o propósito. A igreja tem os mecanismos, e olha que a gente tem a escola dominical para isso, encontro de jovens, reuniões, mas nós necessitamos, né? Por isso, em algumas frases que a gente tem soltado aí, a Bíblia diz que quem não é missionário e é cristão, ele é um impostor, ou seja, ele está enganando, e Cristo sabe desse engano, então ele espera que nós façamos isso. Para isso, irmãos, existem ferramentas. Assim como o missionário é treinado para ir para o campo, o
Um irmão aqui também pode ser treinado para fazer discipulado. Mas é muito mais cômodo, né, participar de uma reunião onde tem 200 pessoas, e aí vem, aí o pregador faz. E o seu colega que nunca vai pisar aqui? E seu parente que nunca vai pisar nessa igreja? E seu vizinho que nunca vai pisar aqui? Quem é que vai falar para ele? A reunião não vai falar. Então, você tem essa necessidade. Ir, meu irmão, maravilha. Quem vai, quem é chamado, e nós temos que incentivar para que em outros povos, para cumprir a missão. Por isso que é aqui, né, a resumo seria aqui do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Assim que o evangelho deve ser pregado. Mas nós que estamos aqui devemos fazer o quê? Contribuir com aqueles que estão lá. Eles resolveram ir, então vamos dar o nosso melhor. Mas não deixar de fazer aqui, né? Igual eu falo assim, como é que eu posso fazer missões, né? Então é contribuindo, orando ou indo. O indo está aqui. Para onde você for, na sua faculdade, no seu local de trabalho, nos seus amigos, seus parentes. E agora, uma informação maravilhosa, só para você entender, tá? A estatística de convertidos, depois usa você como base, diz que 22% das conversões acontecem de família para família. De pai para filho, de filho para tio, ou de sobrinho para tio, de filho para pai. Por quê? Porque é o poder de influência mais perto. Segundo a estatística, 25% das conversões acontecem pela influência de um amigo. Ou seja, esse ambiente aqui é o mais favorável, porque você vai chamar seu amigo estava com dificuldade, e às vezes você está lá no seu local de trabalho, seu vizinho, eles estão com um problema, mas você nunca. Então, a partir de hoje, né, a melhor coisa que você tem é usar uma estratégia. O dia que você souber que um amigo seu está com problema, você treina em casa. E ele sabe assim, não, aquele amigo meu ali, do meu trabalho, eu fiquei sabendo que o pai dele está enfermo. Eu sei que você vai lá e fala assim, ó, se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. A partir de hoje, chegue perto da pessoa e pergunte o nome dela. A pessoa está enferma, parente, vou orar por você aqui agora. Você mostra muito mais empatia ainda, porque você rompe primeiro aquilo que está no seu coração com dificuldade. Depois você rompe a barreira da pessoa e diz, será que alguém vai querer orar por mim? A gente não sabe, irmãos, como nós podemos influenciar pessoas aqui. E nós perdemos oportunidade demais, mas muita oportunidade. Aí alguém faz um aniversário, a gente vai lá e compra uma calça de R$300 e dá de presente para ela. Não era oportunidade de você dar uma Bíblia de presente, um bom livro, para que ela possa pensar nessas coisas? Eu tive um vizinho que eu conversei com ele e ele falou que estava distante do Senhor Jesus. Eu fui dar um livro para ele de presente. Falei, rapaz, eu desafio você sentar hoje e dar uma lida nesse livro. E eu vou estar orando por você. Sei que é seu aniversário, é o presente que eu tenho para te dar. Aí no outro dia eu vi que ele deu uma corridinha. Eu perguntei, e aí, você leu o livro? Ele disse, não, rapaz, não sou muito afeito de ler. Eu falei, rapaz, senta lá um pouquinho, tira lá 10 minutos, 15 minutos. 3 meses depois, eu parei de punhá-lo, sempre encontrava, a gente falava e tal. E ele chegou perto de mim e disse, rapaz, eu li aquele livro todo. E há 2 meses eu frequento uma igreja perto da fazenda onde eu moro durante a semana. Eu falei, mesmo? É. E aquele livro que me despertou, um livro, Uma Vida com Propósito, livro, facinho de ler, assim, aquele livro, eu falei, eu tinha vergonha de falar com você, de que eu estava indo lá porque eu achava que eu tinha que ir na sua igreja. Eu falei, não, mas eu peguei naquele dia, a partir do que eu comecei a ler, me deu um desejo. Irmãos, hoje é um rapaz crente, lá em Valadares, trabalha em Valadares, é um evangelizador nato, prega para todo mundo. Um itemzinho.
e a gente acha que tem que fazer grande coisa. Terceiro, irmãos, nós encontramos aqui, diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, todas as coisas. Então, irmãos, aqui está falando do sistema doutrinário, ou seja, o que a Bíblia tem para nós. Então, Jesus comunicou aos seus discípulos, os discípulos comunicaram a nós. Se você quiser saber o que os discípulos ensinaram, né, os 27 livros do Novo Testamento é um resumo do que os discípulos ensinaram. Você vai saber isso. Então, o que as pessoas necessitam? Elas precisam saber que o poder de Cristo Jesus e a autoridade de Cristo Jesus é que nos encaminha a missões. Segundo, que eu preciso entender que a missão nossa nesse mundo é uma transformação para todas as nações, por meio da pregação do Evangelho. Terceiro, agora, a igreja tem um poder e ela tem uma necessidade de fazer o quê? Depois desses terem tornado-se discípulos, eles precisam passar por um processo de ensino. E onde acontece isso? Tecnicamente, ou basicamente, isso acontece nas igrejas. Você se converte e você começa a reunir com os crentes. Aqui está falando do sistema doutrinário. Então a doutrina é importante, ler as escrituras é importante. Ronaldo Lidório conta de quando ele iniciou a tradução, né, da Bíblia para os concombas. E ele reunia com os crentes de diversas aldeias, eles decoravam textos bíblicos. Depois que decoravam, eles iam embora para as aldeias dele para contar o que estava lá no texto bíblico. Por quê? Porque eles não tinham Bíblia, não tinham um texto. E aí então um dia, um desses líderes não apareceu nessa aldeia, das aldeias, para poder participar da reunião, para aprender o versículo para eles levarem. Uma vez no mês eles se reuniam. Mas tinha uma senhora, uma única senhora. E eles então ensinaram, nesse dia foram 13 versículos. Ensinar a Bíblia, irmãos, doutrina, é isso, tá? Pregar o Evangelho é uma coisa. Agora, ensinar tem um outro aspecto, são dois modos de ensino. Um é de impacto para a conversão e o outro é para a maturidade. E aí então essa mulher recebeu os 13 versos e ela decorou. Só que aí o Ronaldo Lidório conta que para sair da aldeia onde eles estavam, para que ela chegasse na aldeia dela, 4 dias. Anda um dia, dorme numa aldeia, anda outro dia, dorme na outra aldeia, anda outro dia, dorme na outra aldeia. 4 dias para chegar lá. E ela então foi. E ela passou um dia dormindo numa aldeia. No segundo dia, quando estava dando noite, ela dormiu. E ela tentou lembrar todos os versos e faltou um. No outro dia de manhã, ela levantou e fez o quê? Voltou mais 2 dias. Quando o Ronaldo e a Rossana viram ela voltando, falaram: o que aconteceu? Já era para estar em casa. Ela disse assim: eu perdi um verso dos 13 que vocês me ensinaram. E a palavra de Deus não pode ser perdida, tem que ser guardada. E aí ele passou um dia inteiro ensinando a ela, para que ela guardasse os 13, e no outro dia então ela voltou para casa. A importância do ensino. Um versículo, irmãos. Como é importante. A Bíblia diz que nós temos que ensinar, né, todos os oráculos de Deus, todas as verdades. Então, em missões, a gente conta com a autoridade de Jesus. A gente conta com a transformação que o Evangelho faz e produz no ser humano. A gente também conta com o ensino que o Evangelho tem para nos dar. Todos os dias nós temos um crescimento a colher por causa do Evangelho, leitura das Escrituras, o ensino, a discussão. E parece, irmãos, que um tempo assim, quanto mais nos dispomos às Escrituras, parece que a gente conhece mais e a gente para. Mas a gente percebe que quanto mais a gente tem uma leitura íntima das Escrituras, maior crescimento nós temos. Eu desafio. Às vezes a gente tem aquela preguiça de ler, mas é necessário fazer isso. E por último, irmãos, existe aqui uma grande promessa. É de todos os dias Jesus estaria conosco. Termina assim: ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado.
E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então preste atenção. Toda vez que você for evangelizar, você lembra de duas coisas. Primeiro, o poder e a autoridade de Jesus é que vai na frente. Senão não há transformação. Não há nem condição de abrir o ouvido da pessoa. Nossa palavra não convence, irmãos. A nossa palavra não convence. Mas o que a nossa palavra faz? Primeiro, se ela estiver de acordo com o ensino das Escrituras para a transformação, aí sim. Então, irmãos, eu nunca perco o efeito do lançamento da palavra. Agora sim, qual é a melhor metodologia para que uma pessoa se converta? É descobrir? Eu falei aqui de estatística, né? Mas o que é melhor? Você fazer estudo bíblico, pregar na praça, fazer acompanhamento, fazer classe de catecúmenos, participar de culto. Irmãos, Deus é tão criativo, mas tão criativo, que Ele não depende das metodologias. É o Espírito que faz. É o Espírito quem faz. Nós temos que fazer o quê? Proclamar a palavra. Porque Cristo Jesus estará conosco. Eu disse, eu estou inseguro, eu não sei falar igual o pastor fala. Mas fulano, irmão, tal, ele... Não é isso. Ora, nenhuma diz que a companhia de irmãos na igreja vai nos fazer ser bem-sucedido na proclamação. Não. Diz que é a autoridade de Jesus que chega primeiro. Eu tenho que obedecer a ordem de ir a todas as nações. Eu tenho que dar continuidade ao processo, mas existe um conforto, um consolo. Jesus está comigo em todos os lugares. Na porta do elevador, na porta do supermercado, no meio do caminho. Conta a história de um missionário, de um pastor, que andando de trem, andando pela Inglaterra, ele ouviu uma voz. E a voz disse: arranca as folhas da Bíblia e joga pela lateral. E ele falou: o quê? E ele... Spurgeon conta essa história. E ele foi jogando. Sem saber o porquê. Um dia, esse pregador, falando do poder da palavra e a ação do Espírito, contou essa história. Ele disse: e eu não sei qual foi esse resultado. Uma pessoa da plateia, no final do culto, chegou perto dele e disse: eu gostaria de apresentar ao senhor um pregador dessa cidade. E eles foram então no culto nessa cidade. E esse senhor chegou perto do pregador e disse: eu poderia no sermão de hoje contar aquela história de que o senhor encontrou uma folha de uma Bíblia na linha férrea, e o senhor encontrou uma e andou mais um pouco, depois encontrou outra, depois encontrou outra, depois encontrou outra, e aquilo te levou a conhecer que texto era aquilo, até conhecer a Bíblia, e aí então vir a sua conversão. E ele conta. E o pregador que havia jogado as Bíblias, as folhas, estava sentado no banco, e ele levantou a mão: fui eu, meu filho, fui eu. A gente não sabe o quão oportuno é saber que Jesus está conosco nessa hora. Então a gente não tem por que ter medo. A gente não tem por que achar que não vai conseguir falar. Não são as nossas palavras, irmãos. A obediência é maior. Encontra um desafio. Encontra um desafio. E olha, irmãos, se fosse assim, Jonas jamais teria conseguido cumprir o propósito para o qual ele foi posto para evangelizar. A Bíblia diz que Jonas fez em um dia, que deveria se fazer em mais dias, e ele saiu gritando e correndo em Nínive: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. O propósito de Jonas era que ninguém se arrependesse, mas a Bíblia diz que todo mundo houve uma conversão, ou seja, porque Deus estava ali. Ou seja, a palavra de Deus não vai agir se o Espírito não estiver. Não é o que nós falamos, mas é o que a palavra diz. Então eu não preciso ter medo. Eu preciso falar, eu preciso contar, eu preciso explicar às pessoas.
explicar. Um outro dia eu conto para vocês a história de um grande evangelista e médico, um endocrinologista muito famoso, que a conversão se deu quando uma pessoa chegou perto dele e disse simplesmente: Jesus te ama. Aquilo mexeu com a cabeça dele, primeiro com ódio, e depois de ouvir 3 vezes por pessoas diferentes, aquilo mexeu com a cabeça dele por amor, envolvido em magia negra. Uma palavra, e nós poderíamos aproveitar isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se na hora lá você falar assim, eu não sei o que dizer, lembre-se do que Deus disse para Moisés: Moisés, eu sei que você é gago, eu sei que você tem língua pesada, boca difícil, eu sei que você não é a pessoa mais habilidosa aqui. Talvez você ache que o pastor é a pessoa mais habilidosa. Talvez você ache. Mas para isso não tem habilidade, irmãos. Não tem. Por isso que Deus diz para Moisés: Moisés, eu sei quem você é. Fui eu quem criei o surdo. Fui eu quem criei o cego. E você, apesar de língua, eu sei quem você é. Isso não é desculpa para você não fazer a minha obra. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Toda autoridade, todas as nações, todas as coisas, todos os dias. Essas são os 4 elementos para o fundamento de missões na nossa caminhada e no nosso dia. Você pode usar aqui em Ipatinga, quanto pode usar lá na África, em qualquer lugar. Esses são os 4 fundamentos: o poder e a autoridade de Jesus, a transformação que o Evangelho produz, a continuidade do ensino das Escrituras e a presença doce e maravilhosa de Cristo Jesus todos os dias conosco. Que Deus nos abençoe. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e possa despertar o coração, para missões. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre esses termos: missão, missões, evangelização, ensino, pregação, exposição. Essas palavras elas precisam receber explicação para que a gente possa entender uma única coisa: que no final da história todos nós somos missionários. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos ficar em pé, irmãos? Nós vamos orar. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Que seja, ó Deus, despertamento para o nosso coração cada uma das reuniões. E que nós, ó Deus, não tenhamos dúvida nenhuma ansiedade e nenhum anseio na proclamação da Tua palavra, pois tudo já está posto. A redenção já foi praticada em Cristo Jesus, e o que nos resta é semear a palavra corajosamente e ousadamente para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Uma boa noite, irmãos. Sexta-feira estaremos de volta. Que Deus nos abençoe. E os irmãos em casa, Deus abençoe a vida de vocês.